E aí pessoal, o professor Felipe para mais um vídeo de história, e no vídeo de hoje vamos falar de duas consequências da Guerra do Paraguai para a política e a sociedade brasileira lá do século XIX. Para começar, para quem não sabe, a Guerra do Paraguai foi um conflito entre Brasil de um lado, junto de Argentina e Uruguai, contra o seu vizinho Paraguai. Essa guerra também é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, afinal se juntaram Brasil, Paraguai e Argentina. Ela aconteceu entre 1864 e 1870, e foi uma das maiores guerras da qual o Brasil participou. Inclusive enviou 150 mil homens aproximadamente, ou seja, 6 vezes mais do que décadas depois o Brasil mandaria para a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra muito importante para a geopolítica aqui da América do Sul, envolvia disputas e interesses aqui em torno da bacia do Rio da Prata, mas ela também teve outras implicações para a sociedade e para a política brasileira do período. Antes de mais nada, é importante lembrar que o Brasil ganhou a guerra, ficou do lado vencedor, e o Paraguai perdeu, e não só perdeu, essa derrota foi um desastre para o Paraguai, perdeu grande parte da sua população, foi condenado a pagar pesadas dívidas de guerra, então teve seu desenvolvimento atrasado aí por muitas décadas devido a essa guerra. O fato é que o Brasil, ao vencer o conflito, ao ficar do lado vencedor e ser, principalmente, a principal potência envolvida nesse conflito aí, acabou ficando com certos louros da vitória. Então, um primeiro efeito da Guerra do Paraguai na sociedade política brasileira foi que os militares brasileiros ganharam muita moral política. Isso vai se desdobrar em diversas ações, como os militares ganhando protagonismo político lá no Rio de Janeiro, militares sendo nomeados para governadores de província, que eram os estados da época, inclusive os dois primeiros presidentes da história do Brasil serão militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Mais que militares, eles eram veteranos de guerra, veteranos da Guerra do Paraguai, participaram do combate. Inclusive, várias ruas, praças, enfim, vários logradouros públicos do Rio de Janeiro homenageiam os heróis de guerra da Guerra do Paraguai. Um segundo efeito da Guerra do Paraguai na sociedade brasileira da época tem a ver com a escravidão. O Brasil era um país escravista. A partir de 1850 começa com a lei Eusébio de Queiroz e o Bill Aberdeen, decretado pela Inglaterra, começa a dificultar ali a chegada de escravos vindo da África. Então passa a ter um fluxo interno de escravizados aqui no Brasil, depois vem a lei do ventre livre, até culminar lá na Lei Áurea em 1878 e acabar de vez com a escravidão. O fato é que durante a guerra o Brasil era sim um país escravista. E muitos escravizados participaram da guerra porque lhes foi permitida a liberdade. Agora, mais importante do que isso, do que vários escravizados terem alcançado a liberdade graças a terem lutado, terem arriscado sua vida pela nação, o fato é, a participação desses escravizados no conflito foi muito importante para modificar ainda a opinião pública. Lógico que o movimento abolicionista já existia, já vinha forte, mas o fato é que a participação desses escravizados no conflito também os transformou em heróis de guerra. Então despertou, sensibilizou a atenção de muitas pessoas que passaram também a defender a libertação dos escravizados no Brasil. Então foi um acontecimento importante que gerou impacto, ampliou o número de adeptos do movimento abolicionista, fez as pessoas entenderem que os escravizados brasileiros também eram pessoas, também mereciam a condição de dignidade humana. Então isso também vai ser um efeito muito importante que vai engrossar as fileiras do abolicionismo até fervilhar ainda mais esse movimento nos anos 1880 e culminar lá com a Lei Áurea em 1888. Bom, esse é um videozinho rápido para falar desses dois efeitos da Guerra do Paraguai na sociedade brasileira. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.